Olá, tudo bem? Hoje, na nossa live aqui no Nutrição e Endurance, o que considerar na hora da gente organizar o plano alimentar, o planejamento alimentar do nosso paciente, atleta, do nosso desportista de Endurance. Então eu convido vocês a participar comigo. Quem estiver entrando, quiser participar e quiser colocar algumas perguntas aqui embaixo, pode colocar e eu vou tentando, se surgirem perguntas, responder para vocês de alguma forma, tá? Bom, quando a gente fala no tema, o que considerar, né, na hora do planejamento, de fazer a organização do planejamento alimentar de um atleta, bom, são várias coisas que a gente precisa considerar, na verdade, na hora de fazer essa organização do plano alimentar. Costumo falar que não é um planejamento em si só, né, não é só uma dieta, né, na verdade a gente precisa fazer um planejamento, uma organização. Muitas vezes a gente precisa ajudar o paciente a organizar o dia dele. O paciente chega com um objetivo de melhora de performance ou até mesmo de redução de gordura para melhora de performance no Endurance, mas está com uma rotina bem bagunçada e tal, então eu costumo falar que além de nutricionista a gente precisa fazer um pouquinho de personal organizer, a gente vai organizar um pouquinho como é que vai ficar essa rotina dele. É importante a gente entender que, como nutricionista, o que a gente precisa é fazer a organização do plano alimentar em função do treinamento. Como nutricionista esportivo e ainda mais associado à nutrição, à endurance, a gente precisa ter essa associação com o planejamento, a organização do treino, a rotina de treino, como se encontra esse treino. Então, disso para mim é uma das primeiras coisas que a gente tem que considerar na hora de fazer essa organização, esse planejamento nutricional do atleta. Mas Brian, mas como assim? Por quê? O atleta de endurance, existem aí, óbvio, inúmeras modalidades esportivas, existem aí vários tipos de exercícios relacionados ao endurance, todos de certo modo fisiologicamente parecidos, mas a gente tem aí atletas de corrida, de natação, de ciclismo e os triatletas, e aí tem de montanha. Então cada modalidade também tem um fator diferente a ser considerado. Mas vamos começar com esse primeiro ponto, que é a questão da rotina, né? A organização de rotina e horário de treino. Vamos lá. Entenda atleta, né? Atleta ou praticante de endurance, ele tem normalmente uma distribuição de treino cheia durante a semana. Se ele faz uma modalidade esportiva só, ele vai acabar treinando uma vez ao dia, e talvez faça um treinamento combinado com alguma outra modalidade esportiva, ou um treinamento de força para fazer uma prevenção. Então, essa organização de rotina de treino é fundamental, porque é a partir disso que que eu começo a pensar nessa organização que eu falei anteriormente, no planejamento nutricional desse atleta. Então, se o atleta treina de manhã, que horas de manhã que ele treina, que horas que ele vai acordar de manhã para treinar, quanto tempo ele tem de digestão até ele iniciar esse treino. E eu já estou dando exemplo do treino de manhã, porque é uma das coisas que é muito frequente no Endurance, né? A realização do treino pela manhã. Então, que horas que ele vai acordar? Quanto tempo antes do treino ele vai acordar? Quanto tempo de digestão ele tem? E dentro dessa digestão, essa digestão dele é boa? É ruim? Ele costuma ter uma digestibilidade fácil? Ele consegue comer uma refeição com volume grande em pequeno tempo e digerir e se sentir bem durante a execução do treino? Ou ele precisa de mais tempo para ter esse esvaziamento gástrico, isso não atrapalhar na resposta? Ainda mais porque o ideal, quando a gente fala em performance, em rendimento no atleta de endurance, é a gente garantir, na verdade, para a maioria dos atletas das modalidades esportivas, seria a gente tentar garantir que o alimento digira, seja absorvido e, de certo modo, a gente consiga aumentar as reservas de glicogênio muscular. Então, dentro da rotina, o horário do treino, eu gosto de ir anotando aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, né? O horário do treino é fundamental. Então, vamos lá. Exemplo, né? Ele treinou às 7 da manhã. Pô, ele acorda às 5 da manhã, tem 2 horas de fazer digestão. Maravilha, perfeito. Eu tenho 2 horas, eu tenho capacidade de fazer uma grande digestão. No que a gente tem na literatura, aí 2 horas a gente consegue dar aí em torno de 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso para ele nesse momento. Então dá para
conseguir colocar um grande volume alimentar e ele vai se sentir bem durante o treino. Então isso é uma das coisas que eu já me organizei e preparei. Mas se ele tem só meia hora, 40 minutos, o que acontece com bastante frequência, né? Que ele vai comer em 30 minutos, que dá tempo de digerir, de absorver e aí não atrapalhar nesse rendimento nele durante o treino. Como é que ele vai fazer esse planejamento? Poxa, 30 minutos é muito pouco tempo, então com o alimento talvez eu não consiga e talvez eu precise trabalhar com ele com suplementação. Garantir que eu tenha um suplemento adequado para garantir esvaziamento gástrico desse suplemento e alimento, uma combinação, e aí ele consiga, na hora da execução, meia hora depois, na hora da execução do treino, ele ter já esse estômago dele esvaziado e não atrapalha a performance. Então o tempo de digestão é um dos pontos muito importantes, né? Principalmente para aquele que treina de manhã, porque eu não consigo fazer muita digestibilidade. Mas ainda assim, Brian, será que eu consigo fazer esse indivíduo treinar de manhã? Bom, isso é mais uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente pode pensar. Porque se o indivíduo treina de manhã, eu até posso pensar em deixá-lo treinar em jejum. Mas a gente tem que levar vários pontos em consideração. Vou treinar em jejum. Então o que eu vou considerar? Se ele está adaptado, se ele tem esse hábito de treinar em jejum, qual é o momento da periodização que ele se encontra, né? Qual é o volume, qual é a intensidade desse treino. Porque se ele treina de manhã e ele faz um treino de alta intensidade, entenda que quando a gente aumenta a intensidade, a gente aumenta a necessidade de glicogênio, a gente aumenta a necessidade de um carboidrato dentro do músculo para garantir que ele consiga entrar numa intensidade mais alta, um substrato de digestibilidade mais rápida, e isso faz com que então ele precise comer, fazer uma refeição mais substancial antes do treino. Ou ainda, ele precisa fazer uma refeição na noite anterior e chegar de manhã com uma boa reserva de glicogênio. Então, tudo isso são fatores que são interessantes ou importantes de serem questionados e perguntar ao paciente para que a gente consiga, então, fazer com que a gente tenha essa melhora de performance desse paciente, né? Então a rotina dele, ele treina de manhã, ou ele treina de tarde, ou ele treina de noite? Ou quantos treinos ele tem? Pô, ele treina de manhã a corrida, mas meio-dia ele vai fazer a natação. Gente, isso é muito frequente no triatlon. Meio-dia de manhã a corrida, ou final de tarde, de manhã a corrida, ou final de tarde, e meio-dia a natação. Pô, então eu tenho 2 treinos. Poxa, 2 treinos, um treino de manhã que termina às 8 horas da manhã e o outro treino meio-dia, eu tenho 4 horas de intervalo entre um treino e outro. Opa, essa é uma outra informação importante. 4 horas de intervalo só, eu tenho que garantir recuperação do glicogênio do primeiro treino nessas 4 horas até o segundo treino. Então é hora de eu dar carboidrato no momento pós-treino para começar a potencializar essa recuperação do glicogênio muscular até a outra refeição, que é a natação lá, para que ele consiga chegar no treino com uma boa reserva de glicogênio de novo, já ter recuperado parte dessa reserva de glicogênio, para ele poder treinar novamente bem. E principalmente se a gente estiver numa periodização onde a intensidade de treino é ainda maior. Se a intensidade de treino é maior, de novo, né, eu preciso de mais carboidrato, de mais glicogênio armazenado dentro desse músculo para garantir com que a gente tenha aí uma performance melhorar. Então a rotina de treino, o horário de treino são dados muito importantes. Eu sempre falo isso. Nós, nutricionistas esportivos, a gente deve começar a fazer o planejamento nutricional pelo treino dele. O que ele vai comer antes do treino, depois do treino, para que a gente consiga dar uma boa oferta de energia para antes do treino, uma boa oferta de energia para depois do treino e garantir com que ele treine bem. E avaliando, óbvio, né, os momentos, as nuances dos horários desse treino. E se ele tem 2 treinos, dá uma boa oferta antes, treina bem, uma boa oferta depois para recuperar para o segundo treino do dia, para garantir que esse treino seja feito de forma adequada, não é verdade? Então isso é o ponto principal. Nós que a gente trabalha com nutrição esportiva, mesmo ele não sendo atleta de alto rendimento, essa é a primeira coisa que a gente tem que organizar na vida dele. O que ele vai comer antes do treino e o que a gente vai comer depois do treino. Até porque isso em literatura a gente encontra mesmo. Existem várias discussões na literatura e a Louise Burke fala muito em algumas publicações dela. A Louise Burke é uma nutricionista, pesquisadora australiana do grupo de pesquisa da Austrália.
que fala muito sobre deficiência relativa de energia, distribuição de macros ao longo do dia, recomendações nutricionais. Bom, ela fala muito de endurance, né? E uma das coisas que ela coloca muito, que está relacionada a déficit energético durante o treino, é essa má organização e a má distribuição das refeições nos períodos de treino. Então, ter essas refeições como base, refeições pré-treino e pós-treino, eu acho que é um dos pontos mais importantes para você aí que trabalha com nutrição e exercício físico, não necessariamente só nutrição e endurance, né? Que é o foco aqui do canal. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu elenquei aqui do que a gente deve pensar para poder organizar, começar o planejamento nutricional do meu atleta. Então, primeiro, rotina de treino, quais são os horários de treino, como ele treina, né? Os horários desse treino, a intensidade de treino, quanto que esse indivíduo tá, qual é a intensidade que ele está treinando, qual é a zona de treinamento, Z1, Z2, Z3, Z4, para os nossos alunos do Nutrição e Endurance, a gente está nas aulas, a gente falou das zonas de treinamento e qual a relação disso tem com o treino e com essa capacidade deles de treinar. Então, nessas zonas de treinamento, vão me dizer qual é o substrato principal que ele vai utilizar durante o treino. E dentro desse substrato aí, quanto que eu preciso dar de carboidrato para ele. Então, isso é fundamental. Então, rotina de treino, intensidade de treino a gente precisa avaliar. Questionar o nosso paciente. Pace, watts, volume, quanto no caso ali de zona, quando ele tem, né, chega com a planilha de treinamento, as zonas de treinamento, né, Z1, Z2, Z3, Z4, porque isso vai dar uma total noção, até mesmo do quanto de carboidrato que você vai prescrever ao dia para esse paciente, tá? Bruna, preciso dessas aulas. Dos nossos alunos já receberam essas aulas, né, na programação deles, então na próxima turma, se você não está na nossa turma, na próxima turma você já consegue e a gente tem acesso a isso. Se você já está na nossa turma, Bruna, tá lá, já foi disponibilizado para vocês essas aulas, tá? Muito bem. Então, rotina, horários e intensidades. Eu acho que é importante dentro de rotina a gente avaliar também a rotina de trabalho do paciente, né? Então a gente olhou, ele é um atleta, ele treina 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, mas ao mesmo tempo ele também é uma pessoa. E na maioria das vezes ele trabalha, não é atleta de alto rendimento, não vive disso, porque a maioria dos pacientes do nosso consultório não são atletas de alto rendimento, que vivem só para o esporte. A maioria deles, na verdade, tem outras atividades ao longo do dia, é advogado, é médico, é nutricionista, é professor, enfim, trabalha com qualquer outra coisa, e a gente precisa avaliar, olhar para essas atividades dele, para saber como é que é essa rotina dele, que horas até mesmo que ele tem condições de se alimentar. Imagina o professor de pós-graduação ou de graduação que está lá em pé dando aula. Agora, durante a pandemia, não está em pé dando aula, está em casa, está mais fácil, mas está lá em pé dando aula que a gente fala, tu tem que comer 1h30 antes do treino, mas essa 1h30 dá na metade da aula dele, como é que ele vai fazer? Não dá, né? Então eu preciso pensar nessas refeições antes e depois do treino, mas eu preciso pensar nessa rotina dele, colocar dentro da vida dele algo que seja viável. Eu costumo falar muito isso. Eu preciso colocar no papel algo que ele consiga tirar do papel. Se eu não conseguir fazer ele tirar do papel, gente, não resolve nada. Papel aceita tudo. Falo sempre isso nas aulas da pós-graduação. Papel aceita qualquer coisa. O importante é a gente fazer esse paciente tirar isso do papel, né? Então, rotina de trabalho para que isso seja viável e aplicável, tá? Então, falamos ali de rotina de trabalho, intensidade de treino para ser avaliado, o que você vai prescrever. Eu preciso poder avaliar, uma coisa que eu preciso avaliar também, por exemplo, que é importante a gente conseguir fazer a associação dentro dessas rotinas, são as modalidades, né? Modalidades de treino. Bom, dentro dessas modalidades de treino, no caso do Endurance, existem várias modalidades que existem, né? Então, as diferenças entre as modalidades. O cara aqui faz corrida. Ele pratica lá 10 km, faz provinhas de 10 km. E eu vou comparar ele com o cara que faz meia maratona ou maratona. Já tem diferença entre eles. É a mesma modalidade esportiva, não é? Mas já tem uma diferença entre eles. Eu já tenho aí volumes diferentes de treinos durante a semana e de final de semana.
E nesses volumes de treino vai importar muito a quantidade do que ele vai comer antes, a quantidade do que ele vai comer ao longo do dia, inclusive a quantidade dos macronutrientes que a gente vai fazer essa nossa distribuição. Então sim, as modalidades esportivas, e aí está inerente ao volume de treinamento, né? Outro ponto, vou comparar agora o corredor, maratonista, com o atleta do ciclismo. Poxa, são provas, exercícios fisiologicamente semelhantes, embora mecanicamente diferentes, mas a qualidade do que ele consegue comer durante o treino é muito diferente, né? Então se ele tem ali, se ele só pedala, ele consegue durante a bike colocar nos equipamentos ali, colocar nos equipos da bike comida, alimento, consegue se organizar, planejar, colocar ali, porque a tendência dele ficar mais tempo, né? E já se ele é um maratonista, às vezes dificulta, então a escolha do que eu vou dar para ele comer durante o treino vai ser diferente, depende da modalidade esportiva que ele realiza, certo? Então esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração também, a modalidade. No caso das provas de montanha, até o deslocamento para o local, não só a prova, né, os treinos, aí sobe, desce, que ele vai levar, correr com a mochilinha, né, colocar lá na camelback, na mochilinha dele, o que ele vai utilizar, tanto na hidratação, e aí esse é um outro ponto que depois a gente vai falar da questão da hidratação. Então isso é outro fator que a gente tem que levar em consideração. As diferenças entre as modalidades, o que é possível de carregar, e aí óbvio que a gente volta lá para a questão do volume e da intensidade, que é uma das coisas que a gente já discutiu ali anteriormente, né? Outro ponto que é fundamental e que a gente e que se discute muito na literatura e que se discute muito também em relação ao próprio nas modalidades de endurance é a periodização nutricional. Bom, e aí a gente precisa lá entender o que é minha periodização de treino, né? Tanto que quando a gente fala de periodização nutricional, a periodização nutricional está relacionada com a periodização de treino dele. Então vamos lá, vamos dividir o macrociclo dele nos mesociclos. O que é um macrociclo? É a preparação ou do ano inteiro ou dos 6 meses, a preparação específica para uma competição, quando a gente finaliza lá no macrociclo dele, o período da competição, na competição alvo, X, sei lá, o Ironman em maio em Florianópolis, ou um meio Iron em março, abril, ou a gente tem a maratona, enfim, a prova alvo dele. Então vai ser feito todo um planejamento de treinamento ao longo de todo esse macrociclo de treino, para aquela competição alvo. Claro, vão acontecer em competições anteriores, mas elas são competições teste, inclusive testes que você possa fazer para organizar a nutrição dele da prova, mas isso é um outro ponto, tá? E aí dentro desse meu macrociclo eu tenho pequenos mesociclos. Então o primeiro mesociclo que a gente geralmente encontra é o mesociclo de base ou preparatório geral. Esse preparatório geral é quando a gente tem normalmente no Endurance um volume e intensidades baixos. E à medida que a gente vai evoluindo, esse volume vai subindo e a intensidade vai subindo. Às vezes a gente tem um aumento, incremento de intensidade com volume baixo, e aí depois a gente tem um cruzamento das duas, e isso acontece em muitas modalidades de Endurance, onde começa com intensidade mais alta e o volume vai aumentando, vai chegando ao final o volume está mais alto e a intensidade mais baixa, ou inverte, começa aumentando o volume com intensidade baixa, e aí a intensidade vai subindo ao final e com o volume reduz um pouquinho. Depende do atleta, depende da característica do atleta, da modalidade, e aí o preparador físico, quando ele montar isso, ele vai escalonar. No caso do triatlon, no triatlon de ultra endurance, na verdade as duas especificidades da prova é o volume, né? Então ele precisa chegar ao final do macrociclo com volume alto para suportar o volume de treino, principalmente numa prova de ultra endurance como o Iron. E ainda ele não tem que manter uma certa intensidade. Então o volume ao final do macrociclo está alto, com uma intensidade também alta ou adequada, certo? Então a gente tem volume e intensidades elevados nesses dois períodos. Então, voltando ali ao preparatório, o preparatório geral é o primeiro mesociclo que aparece ali na periodização. E normalmente no primeiro mesociclo a gente tem intensidade mais baixa e volume mais baixo. Quando a gente tem intensidade mais baixa e volume mais baixo, eu posso pensar que esse meu atleta pode utilizar uma quantidade menor de carboidrato,
se eu tenho volume e intensidade baixos. Se ele pode usar uma quantidade menor de carboidrato, eu tenho um leque de possibilidades de avaliar estratégias nutricionais pertinentes que possam ser utilizadas aí dentro dessa programação. Dentre elas tem várias estratégias que são as citadas train low, compete high, treinar com baixas reservas de glicogênio muscular. E você precisa entender que baixas reservas de glicogênio muscular não quer dizer treinar, fazer dietas pobres em carboidrato. Essa da dieta pobre ou low carb é uma das estratégias, né? E normalmente a gente tem as low carb e tem as low carb high fat, que são ricas em gordura, que aí entram nas dietas mais cetogênicas. São possibilidades de serem utilizadas nessa fase, nessa periodização. Mas não serve para todo mundo. Tem outras estratégias, e uma que é utilizada, que eu uso bastante no consultório, é a estratégia Sleep Low. Treina à noite, precisa treinar 2 vezes, né? E aí no outro dia de manhã treina de novo, mas da refeição da noite não recupera glicogênio até o outro dia de manhã para treinar com baixas reservas de glicogênio. Brian, por que treinar com baixas reservas de glicogênio? Porque quando você treina com baixas reservas de glicogênio muscular, que não tem muito glicogênio dentro do seu músculo, ele vai dentro do músculo fazer uma sinalização intracelular, ativar um mecanismo de sinalização dentro da célula, que vai ativar uma via de AMPK e PGC1-alfa que estão relacionados a um aumento do número de mitocôndrias. Gera uma adaptação da célula que gera um aumento do número de mitocôndrias. E esse aumento do número de mitocôndrias, ao longo do tempo, vai potencializar a performance dele. Então existem várias estratégias que podem ser utilizadas nesse período, nessa fase, e que são, porventura, estratégias que estão na mão aí do nutricionista para poder, talvez, melhorar a performance desse atleta. E ainda tem que pensar que tipo de atleta que é isso, né? Pensando dentro da periodização. Porque se é um atleta de altíssimo rendimento, as estratégias talvez não sejam tão evidentes, tão eficazes. Mas se é um atleta praticante, um desportista que recém começou a treinar e há 1 ano, 2, 3 anos, eu tenho muita coisa para usar com esse atleta assim, de estratégia sim. Tá? Então lá no preparatório geral tem uma gama de possibilidades. Mas depois do preparatório geral entra em preparatório específico, eu já tenho um aumento de volume ou de intensidade ou os dois juntos. E daí depois eu vou entrar para o competitivo, pro pré-competitivo e depois o competitivo. E aí cada um deles tem características específicas. Então dentro do competitivo e do pré-competitivo, aí eu já tenho o que começa a trabalhar mais intervalados ou mais treinos de intensidade, se isso é o objetivo do paciente. Ganhar velocidade, melhorar o pace, né? Melhorar o tempo de prova, então vai trabalhar mais intervalados, vai trabalhar mais potência, vai trabalhar mais fartlek, enfim, vou chegar com intensidades mais altas e com volume talvez um pouco menor, e vou subindo esse volume, tá? Ou se o atleta não tem um rendimento tão alto assim, eu preciso aumentar o volume, porque esse vai ser o que vai fazer a diferença para ele, então aumento o volume, vai mantendo intensidades um pouco mais regulares. Pronto, aumentei o volume, ou aumentei a intensidade, eu preciso começar a aumentar a ingesta energética desse paciente. E aí eu preciso começar a programar coisas com ele. Poxa, passou todo o preparatório geral, eu já fiz alguns ajustes, já fiz algumas organizações nutricionais para melhorar a performance de treinamento dele. Começou a aumentar o volume e intensidade, já começo a me preocupar, Brian, começo a me preocupar com as refeições mais longas, com a preparação para os treinos mais longos, para o final de semana, para organizar o que ele vai comer durante a prova, fazer o planejamento nutricional, ensinar ele a comer durante a prova, testar alimentos durante a prova. E aí eu começo a utilizar as preparações, competições-alvo, e aí também os treinos longos de final de semana para treinar aquilo que ele vai comer. Aquilo que ele vai fazer durante a prova específica dele, para chegar lá tudo planejadinho. Então aqui é o momento de a gente fazer essas preparações, essas organizações. E aí eu vou fazer esses ajustes, porque o que era para ele comer antes do treino e depois do treino, eu já fiz o ajuste anterior. Agora eu só vou aumentando quantidades, ele já sabe o que ele tem que comer, né? E quando chega no preparatório específico, que ali, na verdade, no pré-competitivo, quer dizer, chega no competitivo, aí pronto, tudo que era adaptação para ele fazer já tem que ter sido feito. Então agora, preocupar com a prova, eu tenho que, óbvio, conhecer da prova dele, saber todas as correlações com a prova dele, e eu preciso pensar que esse indivíduo treinou bem até aqui, com volume e com intensidade, e às vezes a gente tem quedas de imunidade que antecedem a prova por causa da próprio volume e intensidade que estão relacionados aí a um maior risco de overreaching ou overtraining. Então quem sabe seja o momento adequado para a gente pensar ou retornar com os probióticos, retornar ou entrar com uma maior quantidade de alimentos
ou ainda suplementos antioxidantes para inibir certas formações de espécies reativas de oxigênio em excesso que poderiam ser deletérias para o período competitivo. E aí, aqui, a gente já fez todo o planejamento dele, das fases anteriores, então os ajustes são muito pequenos. E aí, prova, eu digo sempre, né? O paciente chegou lá uma semana, 2 antes da prova, eu falei, amigo, a prova está pronta. O que a gente vai fazer agora é tudo que a gente fez durante esses 6, 8 meses aí anteriores, né? Agora a prova lá, vai lá e brinca, eu falo assim, né? Vai lá e se diverte, faz o que está planejado e cuidado, segue a programação, porque o preparador físico ele vai lá e coloca, tu vai pedalar a tal velocidade, tu vai correr a tal velocidade, não passa disso, porque a gente fica confiante na prova, né? Se sente, tá bem, a adrenalina ajuda, e aí pode ter o risco de quebras por causa de um aumento da intensidade relacionados à prova, tá? Então, respostas em fase de treinamento. Imunidade, falamos da importância da imunidade no período competitivo ali. Então, é uma das coisas que a gente tem que questionar rotineiramente no nosso paciente. Como é que ele está se comportando e como é que a imunidade dele está se comportando ao longo de todos esses períodos. Seja ele em qualquer uma das fases de treinamento. Como é que ele vem se respondendo às imunidades? Como é que ele responde em relação às provas de final de semana que ele faz? Ou dos treinos mais longos de final de semana? Na segunda ou terça-feira ele está ruim, ele está quebrado, está com dor, está com resfriado, né? Teve uma queda de imunidade pequena. Então, isso tudo são pontos que a gente tem que levar em consideração. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Ricardo Sodré, tá aí, entrou. Abraço, meu velho. Então, o Ricardo fala muito também disso, né? Trabalha muito com atletas de altíssimo rendimento. E aí também é uma das coisas que a gente tem que realmente se preocupar, que é a questão da imunidade desses atletas. Principalmente quando a gente tem aí no período pré-competitivo, né? Quando a gente tem. Mas questiona o paciente o tempo todo em relação a essas quedas de imunidade que ele tem ao longo do tempo ou após treinos longos e tal. Tá? Isso são pontos realmente importantes da gente levar em consideração na hora de fazer esse planejamento nutricional do nosso paciente. E quando a gente fala em planejamento e quando o paciente chega no seu consultório na primeira vez, uma das coisas que a gente faz muito e que é extremamente importante para a gente levar em consideração para a nossa programação, para a nossa organização da nossa dieta, do planejamento do atleta, é a gente fazer uma grande investigação de sinais e sintomas do paciente, né? Avaliar esses sinais e sintomas dele. A gente costuma ter uma planilha ou uma ficha de anamnese extensa com vários sinais e sintomas que a gente vai questionar para cruzar esses dados com carências nutricionais. Então, sintomas relacionados ao treino e sintomas relacionados ao estado geral de saúde do paciente. Né? Se essa unha dele quebra, se não quebra, se lasca, se tem mancha, se não tem mancha, se tem risco, se não tem, se o cabelo se cai com facilidade, se quando puxa o cabelo cai e não dói, se o cabelo está seco, opaco, quebradiço, se o cabelo está ficando branco com facilidade. Então são várias coisas que a gente vai levar em consideração dessa investigação dos sinais e sintomas. Agora há pouco, recentemente, a gente entregou para os nossos alunos aí a nossa aula de sinais e sintomas de semiologia nutricional. E aí ali a gente coloca, e nos alunos da pós-graduação também a gente faz isso, né? A gente discute muito esses sinais e sintomas, a importância dessa investigação, porque isso vai nos dar um norte do que esse paciente pode estar apresentando de carências nutricionais. E aí, óbvio, isso vai te direcionar, inclusive, para que tipo de suplemento você vai dar para o seu paciente. E que tipo de exame você vai questionar, você vai pedir para ele fazer. A gente não precisa pedir para ele fazer todos os exames possíveis. Existem aqueles que a gente tem um norte, mas para cada paciente eu posso direcionar os exames específicos dele. E quais são esses exames que eu acho importante, fundamentais, para que esse paciente aí consiga trazer essa informação. Pô, eu cheguei paciente no consultório, eu avaliei dele, tá com várias manchinhas brancas na unha. Fora isso, a imunidade dele tá baixa, ele tá relatando cansaço, fadiga, pô, tudo isso aí está relacionado, aí queda de cabelo, tudo isso está relacionado com possíveis carências de zinco. Brian, mas a manchinha branca já é um sinal clássico. Mas às vezes não tem carência de zinco, porque outros pontos podem estar relacionados com a mancha branca, como por exemplo carência de selênio, ou ainda machucados de bater na unha, e aí ele pode ocasionar também essas leuconíquias. Então já é algo que eu consigo de perguntar, questionar e depois investigar isso em exames laboratoriais. Abraço, Fabrício! Investigar isso em exames laboratoriais.
né, para que a gente consiga bater essas informações da semiologia nutricional, com dados clínicos dele, com os exames laboratoriais, e aí direcionar mais ainda a minha orientação nutricional e até mesmo a minha prescrição de suplementos para esse meu paciente, certo? Então, esses são pontos aí que eu tenho que eu julgo extremamente importante a gente avaliar durante toda essa nossa investigação na hora da gente organizar aí o planejamento nutricional do nosso paciente, desportista, atleta. E o último ponto que eu acho que é fundamental, que eu anotei aqui para a gente discutir, que é a questão da hidratação, né? Existem diversas formas da gente pensar na hidratação. Nas nossas aulas também a gente tem uma aula específica de hidratação e ali a gente discute porque existem na literatura aí diferentes vertentes, e aí as mais embasadas estão relacionadas a beber conforme a sede, ou então planejar a nutrição, planejar a hidratação. E aí a gente tem vertentes e necessidades diferentes. Primeiro, depende de como esse paciente responde. Como assim, Brian? Bom, sabe aquele paciente que chega no final da prova, do treino longo, o macaquinho dele, a roupa de treino, de pedal dele tá branca? Cara, esse paciente perde muito eletrólito. Ele perde muito sódio. Se você repor só com água, pode dar errado. Você pode gerar uma hiponatremia dilucional, que é mais arriscado e perigoso do que ele não beber nada durante a prova. Claro que tem a ver com o tamanho da prova também, ou do treino, né? O paciente que perde, desidrata muito, então ele pesa antes, depois ele pesa, depois ele perde, sei lá, 2 litros. Passa de 2% fácil do peso corporal dele. Pô, a gente já tem que fazer uma programação. Ele está bebendo conforme a sede, não está dando certo, vamos tentar organizar. Mas a orientação de beber conforme a sede é algo que tem sido bastante embasado na literatura, tem sido bastante discutido, com bastante prós, digamos assim, bastante pesquisadores a favor desse beber conforme a sede. Por quê? Talvez a sede seja um bom sinal. Um sinal de que você está atingindo valores de 2% e você tem que beber o suficiente para matar essa sede, né? Há uma discussão na literatura se esse é um sinal adequado, porque pode ser que você mate a sede, mas continue desidratado, né? Então pode ser um sinal que não pode ser tão fidedigno, mas quando você respeita isso, normalmente para provas não muito longas, de até 2 horas e pouco, isso é o suficiente. E evita que você beba em excesso. Então passou por um posto de hidratação ou programação, mas não está com sede, bebe. E quando beber, beba repositores hidroeletrolíticos. Por quê, Brian? Primeiro ponto, se a prova é longa, acima de 2 horas, a gente já recomenda a utilização do repositor, porque se você beber água demais, você gera uma hiponatremia dilucional. O que é isso? É quando você joga água para dentro, mas não joga os eletrólitos, então a quantidade de eletrólitos dentro do seu sódio, do seu plasma, de sódio principalmente, cai. Você está diluindo. E isso faz com que você tenha redução de performance, e sintomas são bem parecidos com o da desidratação. E mais frequentes, na verdade, né? Esse é o erro mais comum. Mas quando você deixa ele beber conforme a sede, isso é um pouco limitado, tá? Então ele tende a ter uma redução ou ter uma hiponatremia, uma desidratação menor. Mas eu ainda recomendo que ele utilize o repositor hidroeletrolítico, porque daí você está dando os eletrólitos. Você já viu nas provas de maratona, de corrida que passam na televisão? O indivíduo passa correndo, ele pega água, o que ele faz? Ele pega um repositor, ele toma, ele pega água, ele bota na cabeça, na boca, dá um gole e o resto, esfria o corpo. Porque a água não, de certo modo, hidrata até um determinado ponto, mas quando a gente tem provas mais longas, eu preciso jogar para dentro também os eletrólitos. E aí a glicose junto pode ajudar, inclusive, na manutenção de intensidade de treino. Agora, para provas mais longas, acima de 2 horas, 2 horas e meia, o que tem sido bastante discutido na literatura é fazer o planejamento dessa hidratação. E para isso você precisa de informações. E uma das informações importantes que você vai ter que perguntar para o seu paciente lá nas primeiras consultas é como é que ele se comporta em relação à prova. E como é que ele se sentiu antes? E como é que foram as estratégias que ele utilizou nas provas anteriores em relação à hidratação? O que deu certo? O que não deu certo? Ele teve câimbras, não teve câimbras? Ele teve desidratação que ele achou que foi desidratação ou se não foi? Ele perdeu peso durante a prova ou ele ganhou peso? E, gente, esse é um erro muito comum, de novo, associado à hiponatremia. Ganhar peso durante treinos longos ou provas é errado.
a gente tem que perder peso, ou manter igual, mas ganhar significa que está hiperidratando, e isso é muito arriscado, tá? Então como é que foi essa pergunta, como é que foi essa prova dele? Como é que ele fez? O que deu certo, o que não deu certo? Anota para na hora de você começar a chegar a fazer o planejamento dele de prova, você já viu o que ele testou, o que ele utilizou e quanto ele costuma hidratar. E, gente, é importante você orientar o seu paciente a se pesar antes e depois. Começa pelos treinos longos. Então vai lá, ele chega, vamos dar um exemplo, ele vai correr, vai sair de casa. Então, tira a roupa, o mínimo de roupa possível, pesa. Terminou a prova, terminou o treino, ele vai lá, chega no mesmo local, tira a balana, tira o tênis, tira o máximo de roupa possível e se pesa. A diferença que vai dar entre eles, você ainda tem que somar o quanto ele bebeu durante a prova ou o treino, para você saber o quanto que ele desidratou, para a gente conseguir começar a fazer esse planejamento. Ah, Brian, mas é difícil pesar antes e depois. Não é tão fácil. Mas também não é impossível levar uma balança para o local de treino, pesar antes e pesar depois e ter pelo menos uma noção de quanto que ele desidrata. Principalmente aquele indivíduo que desidrata demais, que perde muito, que tem muita sede durante a prova. E aí talvez seja necessário você fazer esse planejamento. Lembra, de novo, se a prova ou o treino passa de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, a gente precisa pensar nessa possibilidade de fazer o planejamento nutricional da água, da hidratação dele, tá? Então, as duas vertentes da questão da hidratação, beber conforme a sede ou beber aí com planejamento. Depende muito do tempo e depende de como o seu paciente se comporta durante os treinos longos, certo? Então, para a gente finalizar aqui, para a gente resumir no que a gente falou até agora. Primeiro, rotina de treino. Horário de treino, os horários que ele faz de treinamento são as primeiras coisas que a gente vai pensar na programação da prova. Eu costumo falar que a nutricionista esportivo, a primeira coisa que vai avaliar é o que ele come antes e o que ele come depois, principalmente quando a gente tem 2 treinos ao dia. Isso é fundamental, tá? Então, organizar essa alimentação conforme os treinos. Depois, tempo de digestão. Quanto tempo ele tem de digestão possível, adequado para que ele consiga fazer antes dos treinos, o horário que ele consegue fazer aquela refeição e depois do treino, para a gente garantir com que isso realmente funcione, tá? Então é fundamental a gente pensar nessa rotina de treino. Você trabalha em consultório, trabalha com nutrição esportiva, trabalha com endurance, primeira coisa, horário de treino e quanto tempo de digestibilidade ele tem. Eu preciso entender essa digestibilidade dele para conseguir pensar no que ele vai comer, para daí então eu conseguir organizar isso. Então isso é fundamental. Depois, horários de trabalho, horários de rotina dele, para a gente conseguir, de novo, colocar no papel aquilo que o paciente consegue tirar do papel. Não adianta a gente fazer uma coisa hipotética, eu preciso fazer aquilo que ele consegue fazer e fazer ele tirar aquilo do papel. Viável. Lembra do exemplo que eu dei? O cara é professor, você bota para ele comer alguma coisa, ele está dando aula, ele não vai fazer. E aí aquilo que você deu para ele comer às 9h30 ele não conseguiu fazer, ele fazer às 10h30 talvez não dê certo, porque não vai dar o tempo correto da digestão, da refeição para o treino. Então esse é um ponto fundamental, tá? Depois a gente vai levar também em consideração as intensidades e volume de treino dele, para a gente conseguir entender o quanto de carboidrato ele precisa, qual é a quantidade energética que ele precisa. Lembra que sempre que aumenta volume e intensidade, aumenta também aí a necessidade energética, né? Depois, os tipos de modalidades e as diferenças entre as modalidades esportivas. Quais são as características dessas modalidades? Do ciclismo, da natação, da corrida, dos tipos de corridas que existem e tal. Então isso eu tenho que pensar também. A questão da imunidade, nós falamos, né? As fases de treinamento que ele se encontra, então periodização de treino. Qual a fase que ele se encontra, para que eu consiga planejar e saber o que eu tenho na minha mão de estratégia para colocar para ele naquela situação, certo? E aí, por último, ali, os últimos, né, sinais e sintomas que a gente vai investigar lá na primeira consulta e depois vai reavaliando isso ao longo das consultas, não deixando de focar, de questionar de sinais e sintomas de semiologia nutricional geral, de estado de saúde e também estados nutricionais relacionados à performance e rendimento de treino, né? E por último ali, a questão da hidratação. São esses pontos que eu acho que são fundamentais a gente pensar na hora da gente fazer esse planejamento nutricional aí para o nosso atleta, praticante
de modalidades de endurance. Mas não só para modalidades de endurance. Você que trabalha com nutrição esportiva tem que pensar nesses pontos que eu citei aí agora, porque isso faz parte de ser nutricionista voltado para o esporte, né? Associar e ajudar dentro dessa rotina de treinamento, ok? Então acho que era isso. Uma livezinha rápida hoje. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Deixa seu like aqui, deixa seu comentário se você quiser e a gente se encontra numa próxima live. Até mais! Mudou tudo aqui, agora você onde é que encerra.